Vamos falar de política, Elivaldo Barbosa, vamos trazer informações aqui a respeito do PSB, partido presidido aqui no estado do Piauí pelo ex-governador do estado, Wilson Martins. Elivaldo, o PSB que tem sido alvo de muita discussão e debate nessas eleições de 2020, né, Elivaldo? É um partido importante, Joel, um partido que já esteve no governo do estado, já teve desempenho aí formidável em eleições municipais e é claro que encolheu um pouco pela própria circunstância política no qual ele está inserido, é um partido de oposição, perdeu um pouco de musculatura, mas segue com a direção do ex-governador Wilson Martins com planos aí bem definidos para as eleições municipais no interior e na capital. Só para se ter uma ideia, na capital integra uma competitiva chapa que tem o MDB como candidato à prefeitura, que é o do caso que o doutor Pessoa, e o PSB de vice, que tem à frente o ex-deputado Robert Rios Magalhães. Vamos então conversar, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, com o presidente do PSB, Wilson Martins, já está aqui conosco, presidente do partido, para falar a respeito dos planos do PSB de olho nas eleições 2020. Presidente, ex-governador Wilson Martins, obrigado por atender aqui o nosso convite. Começo fazendo essa pergunta ao senhor. Quais são os planos desse novo PSB, olhando para as eleições municipais e na possibilidade de crescimento da sigla no estado do Piauí? Boa tarde. Boa tarde a você, Joelson. Boa tarde ao Elivaldo Barbosa e a Lídia e a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. É um prazer retornar aí a esse agradável bate-papo com vocês. O PSB, como acabou de reafirmar aí o Elivaldo Barbosa, que conhece tudo sobre a política do Estado, ele está construindo no momento esta travessia, né? Na oposição, tanto a nível de Estado quanto a nível de município na capital e também a nível do governo federal, né? Então não é fácil e mesmo assim estamos firmes, temos o partido organizado em mais de 200 municípios do estado do Piauí, tivemos que construir aí caminhos onde muitos amigos nossos que são partidários, que são gratos, né, e que construíram junto conosco o governo que montamos no Piauí e vencemos com muita luta, tiveram que migrar um ou outro para outro partido, mas deixando sempre um vínculo aqui com o PSB. Isso é absolutamente aceitável, né, e absolutamente temos que administrar isso, né? Essas conveniências próprias da política. Mas mesmo assim, vamos ter aí 22 candidatos a prefeitos e quase 30 candidatos a vice-prefeitos, dentre eles cidades importantes como Teresina, como Eiras, como Pedro II, como Batalha, com candidatura própria, enfim, vários outros municípios importantes. E mais de 150 pré-candidatos a vereadores. Então há uma boa expectativa. Teresina, nós temos aí candidato a vice-prefeito, junto com o doutor Pessoa, que está liderando as pesquisas desde que nós começamos a fazer as sondagens, né? Que tem a pesquisa qualitativa, uma performance que é exatamente aquela que é o sentimento do povo de Teresina, né? O perfil é o perfil do doutor Pessoa, que tem uma larga folha de serviços prestado ao povo do Piauí, que é decente, que é simples, que é humilde. Um caboclo que nasceu no sertão do Piauí, que às vezes é discriminado pela classe mais rica, né? Pela classe A e B, mas que tem um coração do tamanho do mundo e que tem feito bem às pessoas como médico, como profissional e como político também, os mandatos que ele já conseguiu com o apoio do povo. Então, estamos construindo, portanto, essa travessia, né? E com fé em Deus, vamos chegar lá com muitas vitórias. Ex-governador, eu só falo em travessia. Agora, essa travessia, a gente percebe aí algumas pontes sendo construídas. E eu destaco aqui duas. Uma de
migrar para o governo. Há governistas falando, inclusive, desse diálogo que há com o PSB e da possibilidade de voltar a estabelecer uma aliança com o PT, com a base que hoje tem como líder o governador Wellington Dias. Por outro lado, a ponte que torna assim mais sedimentado o caminho de permanecer na oposição. Semana passada, o senhor esteve em Brasília com o senador Ciro Nogueira. Então, como fica o PSB em relação a esses dois aspectos? A possibilidade de se unir ao governo do Estado ou a de se manter na oposição ao governo, isso já numa perspectiva maior, pensando em 22. Arivaldo, nós já estamos acostumados com a oposição, né? Perdemos as duas últimas eleições, que disputamos em 14 e em 18, e às vezes aqueles que têm o couro fino correm, né? Mas os que já têm couro grosso como a gente, e com os que ficaram no partido, dá para aguentar mais um pouco. Mas há uma especulação, evidentemente, que cresceu com esse rompimento que é público entre o Partido dos Trabalhadores e os progressistas, né? E como nós não temos inimigos, nós temos adversários políticos e de uma forma absolutamente respeitosa, e conversamos com todos e dialogamos com todos, porque é assim que deve ser, né? Na história, você não pode fazer política olhando pelo retrovisor, com rusgas, com ressentimento, com mágoas, né? A política ela é muito dinâmica e ela é uma atividade que você tem que ter essa percepção, né? Essa percepção de combater o bom combate, né? Mas que aquilo que foi dito nos palanques, desde que de forma respeitosa, como nós sempre fazemos, fica no palanque. O importante é você discutir o Estado, a necessidade da nossa gente, né? Então, esse é que é o debate, né? E nessa questão da briga do PP com progressistas, com o PT, evidentemente que muitos amigos que temos em ambos os lados torcem para que haja aproximação uns para um lado, outros para o outro lado, né? Mas nada absolutamente de concreto. O que tem de concreto, de efetivo, é que houve uma procura sem nenhuma amarra, né? Sem tudo claro, do senador Ciro, com quem a gente sempre conversou. Já tivemos duas conversas depois deste rompimento, e a base dos progressistas se juntaram muito às bases do socialismo, do Partido Socialista Brasileiro do interior. Claro que tem vários municípios importantes que a gente tem alguma dificuldade ali ou outra, como temos também com o Partido dos Trabalhadores. Mas isso não significa absolutamente nada. Não há nenhum compromisso firmado, não há também nenhuma necessidade de se discutir isso assim, às vésperas de uma eleição, ou não há pressa nisso. Eu acho que uma coisa são as eleições municipais, que nós temos que cuidar dela, estamos cuidando dela, né? E fazendo as parcerias onde é possível fazer, né? O partido não tem nenhuma contraindicação para se filiar com A ou com B. Nós vamos construir aí essa travessia, como eu falei, conversando com todos, né? Conversando com todos. E lamentamos só, porque eu acho que acabaram de ser eleitos nas eleições de 18 e este desentendimento não entra na cabeça de ninguém, e isso não prejudica o Estado. Claro que prejudica o Estado no momento em que nós estamos necessitando de que todo mundo contribua, de que todo mundo ajuda. Estamos saindo aí de uma pandemia que está se arrastando e que ainda vai demorar algum tempo, né, para a retomada desse crescimento, do emprego, da renda, né? E é lamentável que tenha havido esse desentendimento, que com certeza terá consequências de um confronto também sobre a questão de investimentos
da gestão no estado do Piauí. Nós lamentamos isso profundamente, porque eu aprendi que você não deve fazer uma eleição municipal pensando numa eleição estadual. Você não pode deixar de lado o interesse público do Estado, das pessoas, em detrimento de estar imaginando só e pensando só nas eleições. Então, eu faço essa ressalva, mas digo assim, nós continuamos conversando com todos. Lídia Brito, do CidadeVerde.com. Boa tarde, doutor Wilson. Doutor Wilson Martins, essa estratégia da oposição ligada ao Palácio de Karnak de sair com 4 pré-candidaturas até o momento vem sendo questionada até mesmo por membros da própria oposição, né? Alguns falam da possibilidade de redução dessas candidaturas, alguns defendem a retirada da candidatura do PT. Como é que o senhor tem visto essa estratégia da oposição? O senhor acredita que a manutenção desses 4 nomes colocados até agora irão ajudar a ter esse segundo turno? Como é que o senhor está avaliando essa estratégia? Bem, Lídia, eu respeito aí a sua colocação, mas eu não sei que 4 nomes são esses. Eu sei que tem 2 nomes que representam bem o Palácio do Governo, do Estado, o Palácio de Karnak. O novo Fábio Abreu. Que é o Fábio Abreu e o Fábio Novo, né? Governador, permita-me interrompê-lo, já que a Lídia falou a respeito desses nomes, quais seriam esses nomes, Lídia? Só para a gente colocar aqui dentro desse nosso diálogo dos nomes ligados à base do governador. Que é o partido do governador Wellington Dias, Fábio Abreu do PL, tem Simone Pereira do PSD e doutor Pessoa também é colocado nessa lista, já que ele é do MDB e o MDB é um importante aliado do governador Wellington Dias, doutor Wilson. Pronto, doutor Wilson. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa. A candidatura do doutor Pessoa, ela é uma candidatura do MDB, entendia assim, do MDB Municipal de Teresina, pela força que tem o deputado Temístocles Filho. Sei que o apoiamento do diretório estadual, que tem à frente o senador Marcelo Castro, também é importante, de todo o MDB, mas a coligação dele é feita com o PSB, né? E sempre tenho ouvido isso do doutor Pessoa, é uma candidatura autônoma, né, com liberdade total, não tem interferência de qualquer que seja o palácio, e ele tem mostrado isso sendo líder em todas as pesquisas de opinião pública que nós temos internamente e aquelas que já foram recém-publicadas, né? Então eu vejo como o doutor Pessoa foi eleito 4 vezes vereador de Teresina, foi eleito também deputado estadual, com uma votação expressiva aqui na capital, e teve na eleição de 16, 40% dos votos válidos, teve aí 171 mil votos. Para governador, repetiu isso quase, teve 35% dos votos válidos, e em Teresina foram 137 mil votos. Então, assim, ele tem voo próprio, né? Ele tem uma história de vida, de muita luta. Doutor Wilson. Foi não. Só para aproveitar, mas o senhor disse que ele tem voo próprio, mas, como disse a Lídia Brito, existe essa ligação do MDB com o Partido dos Trabalhadores. E o próprio doutor Pessoa participou de um encontro na semana passada com o governador Wellington Dias, na companhia de outras lideranças do MDB. Claro, ele não pode deixar de participar e nem deixar de atender a um convite do presidente do seu partido, que é senador da República, e do governador do Estado. Ele não, evidentemente, sendo uma pessoa decente, educada, tratável, e faz parte da política, você conversar. Mas ele não é candidato de nenhum palácio. Nós estamos aí fazendo uma campanha franciscana, onde há uma cooperação daqueles que não têm nem mandato e nem poder, né, e nem participam de nenhum governo. Então, nós sabemos as dificuldades que temos nessa campanha, os sacrifícios que estamos fazendo.
É diferente de você ver uma campanha que está sendo feita aí, ou pelo Palácio da Cidade, ou pelo Palácio do Governo, do Estado. Então, eu tenho essa concepção absoluta. Agora, evidentemente que você não pode se eximir de conversar com quem quer que seja, muito menos com o governador do Estado, né, que é sempre uma autoridade que nós também respeitamos, né? Mas eu acho que essa colocação, eu acho que quem é da oposição, mesmo que existe de oposição, é a oposição ao que está posto aí. O Palácio da Cidade é comandado há quase 30 anos pelo mesmo grupo, né? O mesmo grupo, né? E quem se opôs na oposição a candidato a governo do Estado, um deles foi o doutor Pessoa, foi o Luciano Nunes e foi o doutor Pessoa, né? E se somam aí vários outros candidatos. Por exemplo, o Major Diego faz uma campanha de oposição também encerrada, né? O Fábio Sérgio também faz, quer dizer, o Walter Rebelo também coloca o nome com esse mesmo sentimento e vários outros, né? Então eu acho que vai ser uma campanha bonita, uma campanha onde, por parte do nosso candidato, do doutor Pessoa, junto com o Robert Rios, tem sentimento, né? Sentimento, tem vontade de mudança, né? Essa vontade de mudança e o perfil que tem o doutor Pessoa, de um cidadão simples, de um cidadão decente, honesto, que nada pesa contra ele e por isso pobre, que é um médico que é conhecido como o médico do povo, colocar o nome por esta renovação em nossa capital. Doutor Wilson, semana passada o ex-senador João Vicente Claudino, como que retira o nome dele, o PTB não terá candidatura própria ao Palácio da Cidade. Cabe o PTB numa aliança, interessa ao PSB, MDB, o apoio do PTB nesse momento aí da reta final da pré-campanha? Como é que o senhor imagina aí o palanque majoritário do doutor Pessoa em relação a apoio partidário? Sem dúvida, o senador João Vicente é um cidadão que honra o Piauí, como honrou muito o pai dele, né, o senhor João Claudino, e que tem contribuído em muito no setor empresarial, na geração de emprego, na geração de renda. E ele, diferente de muitos que estão aí, passou, como nós, pela turbulência da Lava Jato, de tantas investigações, e passamos imune, né? Quer dizer, tivemos no mesmo tempo, na mesma época, todos com poder em determinadas esferas, e ele também tem esse passado importante de não ter nenhuma mancha nesse sentido. Claro que nós ficaríamos muito felizes se ele pudesse estar somando conosco nesta campanha de 2020. Desde o ano passado, Arivaldo, eu já imaginava que seria praticamente impossível, quase improvável, a candidatura do senador João Vicente, né? Não converso com ele de vez em quando e eu sentia que não tinha aquela vontade explícita, aquele ânimo para ser candidato dessas eleições. E já vejo que ele tem um sentimento de estar colocando o seu nome nas próximas eleições estaduais, né? Pelo menos é o que, na minha experiência, eu consegui captar das poucas conversas que tenho com o senador João Vicente. Lídia Brito, CidadeVerde.com. Doutor Wilson, o grupo ligado a Kleber Montezuma, do PSDB, tem usado o discurso de que Teresina, nos últimos anos, tem escolhido prefeitos com perfil técnico, prefeitos que apresentam capacidade administrativa, questionando aí a capacidade e o perfil dos outros pré-candidatos, né? E eles falam da capacidade de doutor Pessoa, também da falta de experiência administrativa. Como é que esse grupo ligado a doutor Pessoa tem se preparado como estratégia para responder esses tipos de questionamentos? Primeiro, assim, você tem que ver o seguinte: uma coisa é uma avaliação
de uma gestão municipal que está madura e que o atual prefeito é pela quarta vez prefeito da capital, né? É natural que tenha amadurecido, que tenha crescido no sentido de apresentar uma boa aprovação, né? Segundo, assim, o terno, o paletó do atual prefeito, ele não cabe no candidato dele. Ele é pequeno para ele. O candidato, o terno não cabe dele, né? É impossível você fazer essa transferência, né? E, em terceiro lugar, eu vejo isso como discriminação. Como é que você pode avaliar aqui a capacidade de gestão do Dr. Pessoa se ele nunca foi testado com uma missão executiva, né? O Dr. Pessoa está cercado de um grupo de técnicos, de gente com experiência, e eu incluo humildemente neste grupo, né, como vários outros, que têm já um passado ilibado e experiência de gestão, que vão lhe dar um respaldo desse sentido, né? Podem esperar, e tenho certeza que a pessoa vai ser um dos maiores prefeitos da história da capital do Piauí. Wilson Martins, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Wilson Martins, presidente do PSB. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado a você, Joelson, ao Edivaldo Barbosa, a Lídia, a todos os telespectadores do TV Cidade Verde. Grande abraço. Muito obrigado, doutor Wilson Martins, do PSB, pela participação. Lídia Brito, aproveito que estamos falando aí do PSB e da pré-candidatura de doutor Pessoa. Você hoje teve contato com o organizador, né, o homem que está coordenando essa campanha ou essa pré-campanha de doutor Pessoa à Prefeitura de Teresina, Lídia? É o ex-ministro João Henrique Souza, que é o coordenador geral, o homem forte dessa campanha, pré-campanha de doutor Pessoa aqui em Teresina. Ele organizou hoje um evento de demonstração de força da pré-campanha de doutor Pessoa. Os 6 deputados estaduais do partido, o deputado federal Marco Aurélio Sampaio e o senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do partido, se reuniram no comitê político de doutor Pessoa e, mais uma vez, manifestaram apoio à pré-campanha de doutor Pessoa aqui em Teresina, discutiram estratégias. Cada deputado que é votado aqui em Teresina do MDB se comprometeu em trabalhar pela pré-campanha do parlamentar aqui na capital. Alguns deputados também já gravaram vídeos em apoio a doutor Pessoa. Então, o partido está se movendo, Joelson e Elivaldo, buscando unir as suas principais lideranças em torno do nome de doutor Pessoa. Na semana passada, nós mostramos uma entrevista com o senador Marcelo Castro, em que ele dizia que iria passar alguns dias aqui em Teresina e nesses dias iria se dedicar completamente à pré-campanha de doutor Pessoa. A gente tem acompanhado essa movimentação de Marcelo Castro, foi ele quem conduziu a reunião organizada por João Henrique Souza, e João Henrique afirma, Joel Celivaldo, que amanhã terá uma novidade na pré-campanha de doutor Pessoa e ele deve fazer esse anúncio. Então já fica aí a expectativa por esse anúncio que será realizado amanhã, Joelson.